Quero convidar você, meu amado, a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo de número 23, nós vamos ler a partir do verso de número 26. Eu quero pensar com você sobre a injustiça da cruz e a justiça de Deus. Esse é o tema que eu quero pensar com você, olhando algumas cenas da crucificação, em especial hoje à noite nós vamos pensar sobre a ressurreição, mas hoje pela manhã, Deus colocou isso no meu coração, para pensarmos um pouco sobre a crucificação e à noite, sobre a ressurreição. E a palavra de Deus, em Lucas capítulo de número 23, verso de número 26, em diante diz assim: E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, e que não geraram, e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caiam em cima de nós, e as colinas, cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do nosso Deus. Momentos antes a este, Jesus havia passado pelo Getsemane. Getsemane, que significa o lugar da prensa. Os historiadores chegam a dizer que aquele momento em que Jesus estava ali, momento em que ele tem tamanha agonia, tamanha angústia, porque dali do Getsemane ele olhou a humanidade, percebeu o peso da cruz, o peso do pecado. Ele começa a suar gotas de sangue. Tamanha era a aflição do nosso Cristo ali no Getsemane, sofrendo, chorando, pedindo: se possível for, passe de mim esse cálice, o cálice duro,
de toda a humanidade, de todos os pecadores. Jesus, naquele momento agora, que ele parte para o julgamento, ele precisa ouvir a zombaria de Caifás, da própria multidão, que vai agora levá-lo ao sinédrio para que ele pudesse ser julgado. Pôncio Pilatos ali estava. É interessante que eles estavam gritando e Jesus, a caminho daquele julgamento, agora ele tem que olhar para o seu discípulo chamado Pedro. Pedro, que ele havia dito assim: você, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. E ele olha para o seu discípulo, é aquele caminho em que ele está indo em direção ao Calvário. Sobre estes flagelos, porque os flagelos romanos eram duros, aqueles chicotes de couro com restos de ossos que eram pregados naquele couro, maltratavam o criminoso e levavam até o esgotamento final para que ele pudesse esmorecer. E foi assim com Jesus. E Jesus agora começa a sua peregrinação em direção ao processo final da crucificação. E essa cena que nós acabamos de ler é esta cena, essa primeira cena em que Jesus está caminhando. E quando Jesus começa a caminhar, após cerca de 15 horas de angústia, 15 horas de aflição, 15 horas de maus tratos contra ele, ele sofrendo, ele está a caminho. É muito interessante que ele está a caminho e a palavra de Deus nos fala agora de um primeiro personagem, que eu quero pensar agora nessa manhã, nesse primeiro personagem, um dos primeiros que eu gostaria de pensar, que é Simão, o Cirineu. E eu quero refletir com você que esse homem, a palavra de Deus vai nos dizer que ele estava vindo do campo. Os estudiosos e comentaristas chegam a dizer, e há um diálogo, uma dúvida, se Simão, o Cirineu, ele era judeu ou se não era judeu. O fato é que ele é mencionado em Marcos, capítulo de número 15, verso de número 21, como o pai de Rufus e de Alexandre, também citado em Romanos, capítulo de número 16, quando Paulo escreve, e no final de Romanos 16, Paulo vai fazer uma grande saudação a vários irmãos, e um dos que ele vai fazer é justamente a Rufus e Alexandre, que eram filhos de Simão, o Cirineu. Então, existe essa discussão se Simão era judeu ou se não era, se ele era um prosélito, se ele estava vindo para aquele momento de Páscoa, aquele momento em que ele chega ali, e ele era simplesmente mais um na multidão. E aqui, queridos, eu quero pensar com você nesta manhã sobre o peso da cruz e o alívio do substituto. Porque eu tenho certeza que você e eu, se nós estivéssemos ali em meio àquela multidão, a multidão que dizia: crucifica-o, liberta Barrabás, liberte Barrabás, mas crucifique Jesus. Se nós estivéssemos ali, nós não gostaríamos de ser escolhidos para carregar a cruz de Cristo. Afinal de contas, estávamos ali, estávamos apenas presenciando aquele momento, estaríamos ali presenciando, e com certeza Simão também não gostaria, mas ele é escolhido, ele é determinado. Os soldados romanos agora precisam escolher alguém, porque isso era algo impossível. O que era impossível era que o criminoso, aquele que seria crucificado, alguém carregasse a cruz para ele. Porque para isso acontecer, só seria possível se o criminoso que seria crucificado não tivesse mais forças. Se ele chegasse ao momento de esgotamento final,
Aí então abriria esta hipótese, essa possibilidade, essa exceção. Então alguém pode carregar. E eles escolhem Simão. Mas Simão não quer estar ali. Simão não desejava estar ali. E sem dúvida Simão é a representatividade daqueles que caminham por obrigação, que servem por obrigatoriedade, aqueles que servem de forma ocasional, por uma ocasião estão na igreja, por uma ocasião acham legal esse negócio de servir a Deus, é bom estar no meio de um povo que fala de princípios, de valores, mas ele não quer carregar a sua cruz, ele não decide carregar a sua cruz voluntariamente. Ele é a representatividade daqueles que são forçados a servir, forçados a adorar. Precisa que alguém os leve a esse lugar de contrição, de confissão, de rendição, de adoração ao Senhor. E Simão é esse, que aparece no momento da crucificação, como alguém que não queria estar ali. E talvez você se identifique com o Simão nesse momento da crucificação, porque por muitas vezes, não poucas, você desejou fazer algo para Deus, por alguém, e era por muita obrigação. Como por exemplo, perdoar. Você não quer perdoar. Você é obrigado a perdoar. Você não queria liberar o perdão, porque aquilo que fizeram com você foi muito triste. E você tem agora que carregar essa cruz. E você agora precisa carregar o peso dessa circunstância que lhe atingiu. E você nem foi o causador, você nem foi o ofensor, você é a parte ofendida. Mas você tem que carregar essa cruz. Simão é a representatividade daqueles que, uma vez alcançados pelo processo da salvação, ainda assim insistem em não caminhar seguindo Jesus. A Bíblia diz que ele vai por trás, algumas versões vão dizer que ele vai seguindo Jesus. E aqui eu quero inverter essa lógica e dizer que, a despeito do fato de você fazer às vezes, por muitas vezes, algumas coisas, por obrigação, carregar a sua cruz, mesmo assim, ainda assim a misericórdia de Deus é tão grande, e ela se estende de geração em geração. Grande é a fidelidade, grande é a misericórdia que se renova a cada manhã sobre a minha e a sua vida, que mesmo assim, esse Simão, ele é alcançado pela graça, louvado seja o nome do Senhor. Os seus filhos estão na igreja e são apresentados no Novo Testamento. Mas por muitas vezes, como Simão, você tem essa dificuldade de fazer algumas coisas para Deus, porque na verdade, fazer para Deus por obrigação é difícil demais, não é verdade? Fazer alguma coisa por Deus, para Deus, pelo reino, servir quando você não quer servir, é difícil demais. Mas há uma segunda personagem que eu quero pensar aqui nesta manhã, que me traz a ideia de o olhar de longe, que são seguidoras, mas não são discípulas. E no momento da crucificação, no caminho do Gólgota, nós encontramos essa segunda personagem, que são as mulheres. Se você atentar comigo, nos versículos de número 30, e antes, um pouco aí no verso de número 27, uma grande multidão do povo seguia, e também as mulheres. Aquelas mulheres que a impressão que eu tenho ao ler não só essas linhas dos versos 27, mas também o verso de número 49, você vai ler comigo o verso 27, você vai ver o verso número 49, que entretanto todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia,
E aí atende comigo, porque o texto diz, ficaram de longe. O texto vai nos afirmar nessa manhã, queridos, que aquelas mulheres que estavam ali em meio àquela multidão, ficaram de longe. E o aspecto que não só a distância geograficamente falando, mas emocionalmente, espiritualmente, intensamente, elas estavam de longe. O texto vai mostrar um grupo de mulheres que lamentam, batem no peito. Mas o texto diz ao mesmo tempo que essas mulheres que seguiam ficaram de longe. E a repreensão que Jesus vai dar a essas mulheres me chamou a atenção. Porque significa aqueles que seguem Jesus, mas ainda não se tornaram discípulos. Adoram, mas não se tornaram discípulos. E o texto vai dizer então, que Jesus as repreende, e diz, bem-aventuradas as estéreis, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos. A ideia que nós temos aqui, queridos, do texto, é que essas mulheres não entendem a crucificação, não entendem o que aconteceu. E você pode participar de qualquer culto e não entender nada sobre Deus. Você pode participar de qualquer ceia e não perceber a profundidade da crucificação. Justamente porque aquele que entende a profundidade da crucificação é aquele que vai viver a sua cruz todos os dias. É aquele que não vai negar Jesus. É aquele que não vai ficar de longe diante de Jesus. Pelo contrário, essa pessoa que vai andar perto de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É aquele que vai andar íntimo de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É aquele que vai ansiar estar perto de Jesus. É aquele que vai ter intimidade com Deus. É aquele que vai amar a Deus sobre todas as coisas. É aquele que, em meio aos pecados que lhe são aparentes, e todos os desejos que vêm sobre a sua natureza pecaminosa, ele decide dizer assim, não, mas ele pagou o preço por mim, ele morreu por mim naquela cruz, eu não posso fazer isso com ele, eu não posso negá-lo, eu não posso andar de forma dúbia, eu não posso ser este crente frio, eu não posso ser este indiferente no meio da multidão. Na verdade, eu não posso ser mais um na multidão. O Senhor almeja encontrar nessa manhã servos, servas, filhos, amados do Senhor, discípulos do Senhor, que vão segui-lo e vão amá-lo sobre todas as coisas. O Senhor tem anseio, e Ele espera, e Ele aguarda cada um de nós, que não no momento da Páscoa, não no momento da ceia, ficamos cabisbaixos, com uma introspecção, com uma reflexão, com um autoexame, mas é nessa perspectiva de que você entendeu a crucificação, entendeu o propósito da crucificação, entendeu o propósito da ressurreição. E eu tenho uma impressão, queridos, eu posso estar errado, e você vai provar se eu estou errado. É que a nossa geração, ela não entendeu o sacrifício de Cristo. A nossa geração não dá o valor devido. A nossa geração não valoriza a cruz. A nossa geração é uma geração chamada geração do oba-oba. É uma geração que não lê a palavra. É uma geração que não ama a palavra. Alguém me perguntou esses dias, mas por que você está com tanto ímpeto, valorizando tanto a escola bíblica? Eu disse, há uma razão, e eu vou te dar muitas razões, mas a primeira razão
é que a nossa geração desconhece as Escrituras. A nossa geração não lê as Escrituras. A nossa geração, ela deixou de valorizar o estudo da palavra. E aí você pensa comigo, mas nós temos as células, que bênção, e elas são uma bênção. Mas no momento de célula não dá para abastecer esse tanque vazio que é você. Você precisa de mais, meu irmão. Você tem uma sede, você tem uma fome. Para alimentar você e substituir essa natureza pecaminosa que você tem, você precisa de mais. E por que você vai valorizar tanto assim a cruz, a palavra, o Cristo pregado na cruz, morto e ressuscitado? É porque a nossa geração, se nós com os nossos filhos, na igreja já está difícil, o que dirá, meus irmãos, se nós não caminharmos de uma forma em direção à cruz de Cristo, em direção ao Deus que amamos? As últimas décadas mostraram que muitos filhos saíram da igreja. As últimas décadas mostraram que os filhos se afastaram da cruz, se afastaram de Deus, não entenderam a cruz. As últimas décadas mostraram que nós não estamos sólidos na palavra, que as famílias não valorizam a cruz. O texto diz: ficaram de longe, contemplando. Você colocou o sentido na última parte do verso de número 49. Coloque o seu sentido aí, coloque os seus olhos aí, coloque o seu coração aí, coloque a sua mente nestas verdades. Eles ficaram de longe, contemplando. Sabe o que é isso? A multidão fez o que ela sempre faz: observar. A multidão na crucificação fez o que ela sempre faz. Ela não diz sim e ela não diz não. Ela não decide. Ela não vai em direção, ela não toma posição. A multidão aqui fez o que a multidão faz: observar. Não é comigo. Esta questão da crucificação aí não tem nada a ver comigo, não. Ele está morrendo assim porque ele é criminoso. Ele tinha que morrer mesmo. Crucificam. Se você estivesse no meio daquela multidão, qual seria a sua atitude? Você iria observar? Não, hoje é fácil, você entende a palavra, você recebeu o Espírito Santo. A multidão fez o que ela costuma sempre fazer: eu vou observar. Eu não tomo a decisão de mudar, eu não tomo a decisão perante Cristo. A minha vida é a mesma, mesmice, 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 todos os dias. Eu vou aos cultos, eu sou o mesmo. Eu não amo a cruz. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele disse assim: vocês que são inimigos da cruz de Cristo. Então o chamado do Evangelho é um chamado para essa perspectiva. Eu não acredito, queridos, que Lucas tenha colocado essas linhas por acaso. Na verdade, eu não acredito que cada linha das Escrituras está aqui por acaso. O Simão não aparece ali por acaso. O Simão é essa representatividade destes que são obrigados a fazer alguma coisa por Deus, para Deus, pelo reino, pela adoração, pelo serviço, pela ministração, pela obra, por Deus, em casa, pela família. Essas mulheres são a representatividade de alguém que não entendeu a cruz. Porque a repreensão de Jesus, no verso 31, me chama muita atenção, diz assim: porque se isto é feito com a madeira verde, a quem Jesus está se referindo? A madeira verde, a ele, o justo. O que será da madeira seca? Jesus quase que prega um sermão aqui apocalíptico. E se você for acender uma fogueira, você não vai pegar uma fogueira
com gravetos verdes. Você vai pegar os melhores para que a fogueira seja acesa. Se eu, que sou justo, estou passando por isso, o que dirá com os injustos? É uma repreensão de Jesus. As mulheres seguiam, mas não eram discípulas. As mulheres foram até aquele espetáculo, ficaram de longe, mas não seguiram como discípulas. A decisão pode ainda não ter sido feita, o coração pode ainda não estar convertido, pode ser que você apenas se interesse pelo reino e pelas coisas do Evangelho, mas isso pode gerar em você grandes expectativas frustradas, porque as suas expectativas são muito em torno de si mesmo. Isso é perigoso, é improdutivo, isso é um engano sutil. Mas é nesse momento que a dor revela os verdadeiros discípulos. É nesse momento que os verdadeiros discípulos são revelados. Muitas vezes a dor, ela afasta os espectadores, é verdade. A dor, ela afasta, seguiam de longe, porque ninguém quer ver a tragédia da cruz, ninguém quer ver o que a cruz significou naqueles dias, ninguém queria estar ali apenas para contemplar, pelo contrário, eles queriam ver Jesus mudar aquela história. Esse primeiro momento era o momento que eles esperavam o Cristo ressurreto tomar uma atitude. Tanto é que a chacota, a zombaria, é toda ela assim: você não salvou a muitos, salve-se a si mesmo. E vamos ler, queridos, essa porção aqui de salve-se a si mesmo, como o evangelho pregado nos dias atuais. O evangelho de hoje não tem nada a ver com cruz. É, liberte-se a si mesmo. Cuide de si mesmo. Salve a você, leve a vantagem. Pense em você, sacie a sua sede. Cumpra o seu desejo. Pense em você. Me parece que Lucas e Matthew Henry, um comentarista do Evangelho de Lucas, muito importante para entendermos algumas verdades do Novo Testamento, ele faz uma comparação do início de Lucas com o final de Lucas. Eu achei isso fantástico, porque ele compara o início de Lucas, especialmente no capítulo 4, quando tem o batismo e depois tem a tentação. E a tentação de Jesus parece a mesma da crucificação, porque a tentação lá é: dê ordem aos teus anjos para te salvar. Que é o evangelho que te chama a pensar em você, no seu ventre, nunca no outro. A tentação de Jesus era salvar a si mesmo. Mas como salvar a si mesmo e pensar só em si e não pensar em você e em mim? Uma tentação, resolver o meu problema e deixar o outro, sem ser liberto, sem ser salvo. Olha que grande tentação, quando ele diz para Jesus lá no início de Lucas, assim, no Evangelho de Lucas capítulo 4, olha, pega essas pedras aí e transforma em pães, alimente a você mesmo, supra a sua necessidade. Jesus, mais uma vez, agora na crucificação, ele está sendo tentado. Mas aquele que morre como um criminoso, se fez pecado por nós. E a Bíblia diz em Gálatas que maldito é todo aquele que é pregado no madeiro. Maldito. Ele se fez maldição para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. Mas isso custou a própria vida. O próprio Deus, o Verbo encarnado, vem a nós, sofre por nós, cusparadas, pancadas, flagelos, dores,
A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, por suas pisaduras, nós fomos sarados, aleluia! A pergunta que o Evangelho está te fazendo nesta manhã, não sou eu, é a palavra. Quem é você na multidão? Você é o Simão, o Cirineu? Você se identifica mais com as mulheres que estão de longe? Há um terceiro personagem que eu quero pensar com você nesta manhã. Sobre os culpados ao redor da cruz. E a Bíblia nos fala de 3 personagens que estão agora na cruz. 2 eram malfeitores. 1 era o crucificado inocente. E o primeiro é o zombador culpado. O verso de número 39, a Bíblia vai nos dizer que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus. E ele dizia: você não é o Cristo? Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Esse zombador culpado. Eu chamaria nesta manhã, queridos, daquele que tem o Cristo por algo que lhe seja útil. Salve-te a ti mesmo e salve a nós. É aquele que se apropria do Cristo crucificado para resolver o seu problema, que busca Cristo para resolver o seu problema, que tem uma religiosidade utilitarista, que ama a Deus para Ele resolver os seus problemas, que dá o dízimo para Deus resolver os seus problemas, que é fiel para Deus resolver os seus problemas, que canta para Deus resolver os seus problemas. Salve a nós! Mas ele não tem nada a ver com a cruz, ele não ama a cruz, ele não quer o Cristo da cruz, ele quer as bênçãos da cruz, mas ele não quer o Cristo da cruz. Ele quer os benefícios da salvação, mas ele não quer a salvação. E eu vou abrir um parênteses aqui nessa manhã, meus amados. A maior salvação que precisa acontecer na sua vida é a salvação de você mesmo. A maior salvação que precisa acontecer em mim, a maior salvação que precisa acontecer em cada um de nós, é a salvação de nós mesmos. Porque eu afirmo nessa manhã, eu não quero uma salvação que me leve para o céu, mas não trago o céu para minha casa. Eu não quero uma salvação que me leve para a eternidade, mas não traga a eternidade para os meus relacionamentos. Eu não quero jamais uma salvação que me salve dos meus pecados, mas que eu continue nos pecados, que eu continue nos vícios do pecado, que eu continue repetindo pecados. Eu não quero uma salvação assim. A salvação, a maior salvação é a salvação que te salva de você mesmo. E o maior criminoso, o maior bandido, o maior culpado aqui dessa história sou eu e você. Porque na verdade, queridos, esses criminosos representam nós. Esses culpados aqui, sou eu e você. Porque quando você afirma que aquela cruz era minha, era sua, só tem um lugar, você ir para aquela cruz. Porque todas as vezes que você adora o Pai, e você chega para reverenciar o Pai, e você chega diante da ceia, diante da cruz, diante da adoração, você sabe que quem é o culpado é você. E muitas vezes, zombador culpado. Aparece aqui, queridos, um segundo personagem, que eu estou chamando nessa manhã de arrependido culpado. E a Bíblia vai nos dizer no verso 41, em verdade lhe digo, que hoje, verso número 40, porém o outro malfeitor
o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença. A nossa punição é justa. Esse arrependido culpado é aquele que chega e reconhece, fala assim: não, eu mereço, eu não sou digno, eu sou pecador mesmo. A cruz do meu Cristo não era dele, era minha. Eu não sou digno. Eu preciso que alguém venha em meu lugar e substitua o meu pecado. Nós recebemos, olha o que ele diz, nós recebemos o que merecemos. Quando você reconhece a sua própria condenação, a sua própria culpa, a porta da graça, ela se abre para a sua vida, meu amado. Todas as vezes que você chegar diante do Pai, não como o fariseu, mas como o publicano orou, e o fariseu, ele diz assim: olha, obrigado porque eu não sou como os demais. E Jesus faz a comparação. O publicano diz: tenha misericórdia de mim, eu não sou digno. Senhor, tenha misericórdia de mim. É nesse aspecto que o evangelho puro e simples, que na verdade, querido, é o único que pode resolver o peso da sua culpa. Você vai tentar resolver o peso da sua culpa com remédios, com psicotrópicos. Você vai tentar resolver o seu problema da culpa com euforia. Você vai tentar resolver o problema da sua culpa com momentos de aventura, com amores humanos. Você vai tentar resolver o problema da sua culpa de diversas formas, de várias maneiras. Você vai usar todos os mecanismos possíveis para você poder resolver o problema da sua culpa. Mas só há um que pode resolver o problema da minha culpa e da sua culpa. É Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré. Culpados todos somos ao redor da cruz. A verdade é que os dois ladrões, os dois malfeitores são a representatividade de que todos nós estamos culpados. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, Romanos 3, verso 10, todos pecaram. A Bíblia também diz que todos se fizeram inúteis. Não há ninguém que busque a Deus. Olha o peso dessa palavra de Paulo aos Romanos. Não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram. Mas o mesmo evangelho que te diz que você é culpado, é o mesmo evangelho que te diz: em Deus nós temos paz, porque justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Quando vemos o peso da culpa, temos que decidir nessa crucificação quem nós somos. Somos o zombador culpado, seremos o arrependido culpado, mas não tem como não citar o terceiro, que é o inocente crucificado. A Bíblia vai nos dizer no verso 41, parte B: porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas Ele não fez mal nenhum, louvado seja o nome do Senhor. E acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Eu fiquei indagando, Lucas, por que você fez questão de mencionar e de registrar lembre-se de mim? Essa expressão é muito profunda no Novo Testamento. Será que Deus lembra-se de nós? Será que Deus se lembra de você? Nós, pobres, miseráveis pecadores, lembre-se de mim, é a expressão, é a palavra, lembre-se de mim. É como se esse grito desse culpado arrependido que aparece na história representasse também você.
Senhor, tenha misericórdia de mim. Isso aqui está representando o quê? Isso aqui, a cruz, tem a ver com Cristo, sim. A cruz de Cristo, a crucificação, tem a ver com Cristo. O Evangelho é de Cristo. O Evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. O Evangelho é Cristo Jesus. Mas essa história aqui está me dizendo que o Evangelho também tem a ver com você. Tem a ver com a atitude que você vai tomar amanhã frente ao seu computador, frente à tela do seu celular, frente à mensagem do seu celular. O Evangelho é sobre Cristo e a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo. Mas o Evangelho é a representatividade da sua vida. Culpado, você merecia estar lá, eu merecia estar lá. Jesus venceu a cruz, queridos. Se tornou culpado para te salvar da sua culpa. Ele se torna culpado para que você fosse livre do peso da sua culpa. Mas sabe uma das coisas mais lindas? Eu quero caminhar para a gente poder cear, e hoje à noite nós vamos pensar sobre a ressurreição. Como que esse Evangelho tem a ver comigo, tem a ver com você. O verso 44 diz que já era quase meio-dia. E o que o verso 44 diz, você está com a sua Bíblia aí, eu preciso que você, eu tenha certeza que você está tendo um contato com as Escrituras, por favor, leia, veja comigo o verso 44, já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde, o véu do santuário se rasgou pelo meio, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Eu preciso que você nessa manhã entenda comigo essa porção do Evangelho, meu amado, porque a porção do Evangelho está me dizendo que o contato com a cruz de Cristo, que o encontro com a cruz, que o encontro com a crucificação de Cristo é o encontro com as trevas. O encontro com a cruz é o encontro com as trevas, mas são as trevas do nosso coração, são as trevas do nosso mundo. Você sabe por que aparece aqui que era meio-dia e houve trevas? Porque quem se encontra com a luz de Cristo, quem se encontra com Cristo, quem se encontra com a cruz, precisa antes se encontrar com as trevas do seu coração, precisa se encontrar com a malignidade do coração, precisa se encontrar com a malignidade da intenção do coração, precisa se encontrar com a maldade dos seus desejos, com as trevas da mente. Não tem como eu me deparar com a cruz, meu amado, sem antes me deparar comigo mesmo. E quando eu olho para mim mesmo, eu pergunto como salmista no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. O encontro com Cristo, o encontro com a cruz, é esse encontro que me coloca nessas trevas. Mas tem um outro detalhe muito lindo. Se o Evangelho parasse aí. Ai de nós se o Evangelho terminasse em trevas. Mas o texto é muito delicado e muito lindo, porque o texto diz que o véu do santuário se rasgou pelo meio. E quando eu penso neste véu do templo, eu penso em separação, eu penso em impeditivos, eu penso em limitação, eu penso que só havia um que poderia entrar lá. Isso me remete à Páscoa do Antigo Testamento, isso me remete ao sacerdote do Antigo Testamento, isso me remete ao tabernáculo do Antigo Testamento, isso me remete à antiga Páscoa, me leva àquele lugar
da substituição de um sacerdote que tinha que entrar lá e fazer expiação pelo pecado do povo. Mas era ineficaz para todos sempre, não era de uma vez por todas. Mas como a Bíblia diz, que o Senhor resolveu na cruz aplacar a ira de Deus. Na cruz, a ira de Deus foi aplacada sobre a sua vida. Na cruz de Cristo, toda a ira contra os pecadores foi aplacada. Porque o substituto eficaz para todo sempre morre uma única vez, para que todos os pecadores, agora sim, com o véu do templo rasgado, tenham livre acesso até o Pai. Isso significa para mim e para você, meu irmão, minha irmã, que todas as vezes que você chorar diante do Pai, todas as vezes que você orar ao Pai, todas as vezes que você abrir a sua Bíblia e imaginar sequer que Deus não está te ouvindo, que o Pai não está inclinado, como o salmista diz, que Deus se inclina para ouvir o seu clamor, e qualquer que seja a dúvida do seu coração e do meu coração, Deus não está me ouvindo, sabe aquelas cismas que todo ser humano tem? Deus não olha para mim, Deus não me vê, Deus não me percebe, olha a vida do outro, olha a situação do outro, e você ainda como o zombador culpado, utilitarista, querendo um Cristo para resolver seus problemas, você ainda nessa condição, todas as vezes, mesmo assim, pela misericórdia de Deus, o véu do templo se rasgou ao meio. Isso significa que a minha oração, que eu vou fazer aqui agora, após esse momento, ela vai ser ouvida pelo Deus que está na eternidade. Você vai orar aqui agora, e não há mais nenhum véu que vai impedir você de se achegar ao trono da graça de Deus. Você vai poder orar mãe, você vai poder orar pai, você vai poder orar filho, você vai poder orar esposa, você vai poder orar marido, igreja, você pode orar, porque o véu do templo se rasgou ao meio, temos livre acesso até o Pai. Mas sabe o último detalhe que eu quero pensar com você? Está no verso de número 46. Você já fechou a sua Bíblia, não? Graças a Deus que não. A Bíblia diz assim, Pai, e você precisa realmente olhar esse texto com uma vírgula. Pai, vírgula. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Mas por que que você vai dar tanta atenção ao Pai com uma vírgula? Porque nós precisamos pensar na profundidade de Jesus expressar da cruz a palavra Abba. Tudo que Satanás sempre quis, desde a primeira tentação até a última, toda a intenção de Satanás contra Jesus era questionar a filiação de Jesus diante do Pai. Era queixar, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, dê ordem aos teus anjos, te lance neste pináculo até o chão e dê ordem para que te salve. Se prostrado me adorares, se tu és o Filho de Deus, prostrado me adorares. Todos os reinos, todo o propósito de Satanás contra a sua e a minha vida, sempre será, meu amado, questionar a sua filiação. E sabe o que Satanás queria? Que esse brado da cruz não ecoasse pela eternidade. Sabe por que ele está sendo falado hoje aqui? Porque o brado de Jesus, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ultrapassou o primeiro século,
o segundo século, os séculos, os séculos, os séculos. E esse brado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, chegou hoje a nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O brado da cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e expirou. Chegou a mim, porque em nenhum momento o Filho, o próprio Deus Filho, mediante as suas tentações, mediante as acusações, mediante as perseguições, pancadas, maus tratos, em nenhum momento Jesus questionou a sua filiação. Isso é uma solução para muita gente que está aqui, se não para todos. Você que vive achando que você não pode ser um filho, você que ainda tem dúvidas da sua filiação diante do Pai, hoje Deus está dizendo para cada um de nós aqui: você é um filho amado do Pai, você é perdoado pelo Pai, você é curado pelo Pai, você é transformado pelo Pai. O Pai te ama, o Pai te viu, o Pai viu o Filho naquela cruz, o Pai te vê hoje na sua cruz, na cruz que você tem que carregar. Spurgeon, ele diz que quando eu olho para a cruz, eu não posso pensar em outra coisa a não ser no amor. Um amor tão alto, tão profundo, tão largo, que me constrange. A W. Tozer, ele disse que a cruz é rude, dolorosa e humilhante, mas é nela que a minha alma encontra vida. Billy Graham chegou a dizer que a cruz mostra a seriedade do nosso pecado, mas ao mesmo tempo mostra a grandiosidade do amor de Deus. Quando você e eu pedirmos como aqueles ladrões: salva-te a ti mesmo, faça por você, sempre seremos a representatividade daqueles que pensam só em si. Mas a cruz não é aquele que pensa em si. A cruz é Deus em nós, é Deus por nós, é Deus que salva cada um de nós, é Deus que transforma a cada um de nós. Toda tentação contrária a Cristo Jesus foi vencida, porque Jesus enviou o seu Filho. A Trindade estava expressa ali naquele momento: nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Pai, o Filho e o Espírito. O Pai envia o Filho se entrega pelo mundo, o Espírito glorifica o Filho e nos convence da verdade. A cruz, na verdade, é o maior não que Jesus deu ao seu próprio ego. Enquanto o mundo grita: salva-te a ti mesmo, Jesus responde: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Eu creio, queridos, que a cruz, para nós hoje, tem um outro significado. A ressurreição tem um maior significado, ainda mais hoje à noite, quando vamos pensar. Mas hoje Deus está te perguntando como que você se vê diante da cruz. Feche os seus olhos. E essa resposta, somente você pode dar. A dúvida que a morte trouxe, o medo trouxe, a insegurança trouxe, te leva a pensar: mas eu sou bonzinho, eu posso fazer coisas boas para merecer, e eu então vou ser salvo. A cruz te mostra nessa manhã: não há nada que você faça para você merecer os céus. Ninguém é bonzinho, todos são culpados, todos são ladrões, todos são bandidos perante a cruz.
Os 2 ladrões representam o quanto nós somos indignos, culpados ao redor da cruz. Mas ali estava um homem que creu no Cristo crucificado. Ele é o culpado arrependido. Eu e você precisamos ser os culpados arrependidos. Deus te chama a ser ele, que olha para a sua própria cruz, sabe da cruz que você precisa carregar, sabe do peso que você carrega, porque você é culpado, você não é inocente, você é condenado. Eu gosto da palavra de Paulo quando ele olha para os colossenses que se sentiam tão culpados, e Paulo vai dar o maior brado aos colossenses de vitória quando ele diz assim: ele rasgou a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz. Quando o prisioneiro, o bandido, o criminoso era sentenciado e ia para uma cadeia, um calabouço, em cima daquela cadeia tinha os crimes que o criminoso cometeu. E aí Paulo vem e diz assim: olha, ele rasgou a cédula que era contra nós. A minha condenação e a sua condenação ele levou naquela cruz. O Senhor tem ressurreição para os mortos. A ressurreição significa a grande vitória contra aqueles que são sentenciados no lugar da morte. Não há mais morte em Cristo, porque em Cristo temos vida e vida abundante. Eu te convido a hoje à noite você voltar, porque Deus quer falar com você sobre ressurreição. Eu sei que tem muitas coisas que precisam ser ressuscitadas na sua vida, nos seus sonhos, no seu coração, mas eu quero pensar com você em algumas cenas da ressurreição. Eu quero pensar com você hoje à noite sobre algumas cenas e personagens importantíssimos da ressurreição. Deus te convida, Deus te chama a entregar-se, a render-se. Vamos orar. Logo após você poderá vir à mesa, porque esta mesa, não essa aqui, a mesa do Senhor nos cura, aleluia. Há lugar na mesa para os famintos, o poder do sangue que nos purifica, o poder do pão que sacia a nossa fome, aleluia. Esse é o pão vivo que vai saciar a sua fome espiritual.